Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver um exercício envolvendo uma titulação indireta, também conhecida como retrotitulação ou titulação de retorno. Em uma titulação indireta, um excesso conhecido de um reagente padrão é adicionado inicialmente ao analito, antes de iniciar a titulação em si. Então, após um tempo de reação, um segundo reagente padrão é utilizado para titular o excesso do primeiro reagente. Isto quer dizer que um enunciado envolvendo uma titulação indireta, nós vamos ter informações sobre dois reagentes, ou seja, duas concentrações conhecidas, e também um determinado volume utilizado. Titulações indiretas são geralmente utilizadas quando as titulações diretas, ou seja, as mais comuns, são muito lentas ou elas apresentam pontos finais não tão claros como quando realizados com uma titulação indireta, ou também quando não existe um indicador adequado disponível para realizar a determinação daquele analito por uma titulação direta. Vamos então ler o enunciado para entender um pouco melhor como que funcionam essas titulações indiretas. O fósforo, em 4,258 gramas de um alimento vegetal, foi convertido a íons fosfato e precipitado como fosfato de prata pela adição de 50 ml de nitrato de prata a uma concentração de 0,0820 mol por litro. O excesso de nitrato de prata foi retrotitulado com 4,06 ml de tiocianato de potássio a uma concentração de 0,0625 mol por litro. O enunciado pede para expressar o resultado dessa análise em termos de percentagem do óxido de fósforo que você vê aqui na tela, que tem uma massa molar igual a 142 gramas por mol. Nós temos então na sequência as três equações importantes para os cálculos estequiométricos. Perceba então que no enunciado nós temos dois reagentes, onde nos é fornecido a concentração de cada um deles e também o volume gasto de cada um deles. Logo, eu sei a quantidade de mols para cada uma dessas situações. O nitrato de prata então foi adicionado em excesso antes de iniciar a titulação. Uma parte desse excesso reagiu completamente com o fósforo, deixando o fósforo na forma de fosfato de prata. Porém, uma parte do nitrato de prata tem que ter sobrado na reação. Para calcular essa parte que sobrou ou a parte remanescente de nitrato de prata, eu utilizo o segundo reagente, que é o tiocianato de potássio. De fato, essa é a titulação do experimento. Eu vou então retrotitular o nitrato de prata com o tiocianato de potássio, como aparece no enunciado. Como eu consigo calcular quanto de íons prata eu tinha no início da reação e também consigo calcular quanto de íons prata sobrou no final da titulação, por uma simples subtração eu posso encontrar a quantidade de prata que de fato reagiu com o fósforo do alimento vegetal. Vou começar então colocando em verde que todo o fósforo presente no alimento vegetal, antes do início da retrotitulação, se encontra na forma de fosfato de prata. Como eu sei que a prata estava em excesso, então eu tenho íons Ag+ remanescentes. É esses íons remanescentes que eu vou determinar na titulação. Portanto, os íons Ag+ são o meu titulado. Por outro lado, o meu titulante é a solução de tiocianato de potássio. A quantidade gasta na titulação de tiocianato de potássio foi igual a 4,06 ml. Perceba que as três reações que aparecem no enunciado resumem muito bem o processo. A primeira reação mostra o óxido de fósforo presente no alimento vegetal se transformando a íons fosfato. Na segunda reação, nós vemos que todo o fosfato gerado reage numa determinada estequiometria com íons Ag+ em excesso. Os íons Ag+ em excesso vão ser titulados ou retrotitulados com tiocianato de potássio. Inicialmente, então, nós escrevemos a proporção estequiométrica desse exercício, colocando que 1 mol de óxido de fósforo, ou P2O5, reagem com 6 mols de Ag+. A outra relação interessante é que 1 mol de Ag+ reage com 1 mol de íons tiocianato. Vamos calcular inicialmente qual é a quantidade de nitrato de prata adicionado em excesso. Usamos então a concentração de nitrato de prata e o volume que nos é fornecido. Fazendo a regra de 3 para 50 ml dessa solução, nós temos um valor de 4,1 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato de prata iniciais. Depois nós calculamos a quantidade de nitrato de prata que foi consumida na retrotitulação com o tiocianato de potássio. Ou seja, vamos calcular a quantidade de mols de nitrato de prata remanescentes após a reação com o fósforo do alimento. Usando então a concentração do tiocianato de potássio igual a 0,0625 mols por litro para 4,06 ml, nós temos um valor de 2,537 vezes 10 menos 4 mols de nitrato de prata remanescentes. Portanto, eu já calculei a quantidade de nitrato de prata inicial e a que sobrou.
Por uma simples subtração, eu posso obter a quantidade de nitrato de prata que de fato reagiu na reação, ou seja, que de fato reagiu com o fósforo do alimento vegetal. 4,1 vezes 10 a menos 3, menos 2,537 vezes 10 a menos 4, me fornecendo um valor de 3,846 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato de prata. Agora que eu sei qual que é a quantidade de nitrato de prata que de fato reagiu, eu posso calcular a quantidade de P2O5, ou seja, o óxido de fósforo, que estava presente na amostra. Usamos então a relação de que para cada 6 mols de nitrato de prata, somente 1 mol de P2O5 reage. Usando a massa molar do P2O5, que é igual a 142 gramas, nós calculamos então a massa do P2O5 presente no alimento vegetal, que é igual a 0,091 gramas. Para calcular então a percentagem de P2O5 no alimento vegetal, usamos essa quantidade calculada de 0,091 gramas e dividimos pela quantidade do alimento vegetal fornecida no enunciado, que é igual a 4,258 gramas de alimento. Multiplicamos por 100 e encontramos um valor de 2,14%, respondendo então à questão do enunciado. Tudo bem? Até mais!